Olá meninos, tudo bem com vocês? Mais uma quinzena se inicia e na disciplina de inglês iremos trabalhar interpretação textual. Vamos lá? Aí tem algumas dicas de interpretação, certo? São bem semelhantes às interpretações de língua portuguesa, tanto as dicas de português como as de inglês, tudo a interpretação vai facilitar muito aí na prova do Enem para vocês. Primeiro, identificar os conceitos apresentados em cada parágrafo. O que está falando cada parágrafo, né? Separa os parágrafos se o texto for longo e vê o que cada um está falando sobre a respeito de quê. Identificar o número 2, o objetivo do autor, o que ele quis mostrar daquele parágrafo. Fala sobre o que cada parágrafo? Sobre a vida dele, sobre a profissão dele, sobre alguma descoberta importante. O que é que está falando cada parágrafo de importante, né? Aí você vai identificando. Analisar a linguagem utilizada, né? Que tipo de linguagem é, que texto é aquele. Ver qual é o texto é muito importante, se é uma propaganda, né? Se é uma música, se é um poema. O que é que está falando ali? Qual é a linguagem expressa naquele tipo de texto, né? Se ela é formal, se ela é informal. Sublinhar as ideias mais importantes, é muito importante essa dica 4, tá? Sublinhar as ideias, né? Você vai pegando cada parágrafo, ver cada parte importante de cada parágrafo, né? Sublinhando a ideia central. Vamos supor, se for um texto aí científico, de alguma coisa referente a alguma descoberta, né? Vamos supor, um texto de saúde, da medicina. Então, descobrir o quê? Então, o que mais chamou atenção, né? Você vai sublinhando as ideias mais importantes ali do texto, certo? Eu vou descartar essa quinta, tentar reescrever o texto com suas próprias palavras, porque aí é mais para a língua portuguesa, certo? Porém, né, no Enem a gente faz as coisas mais rápidas, né? Mas treinando em casa, a dica 5 é muito boa, principalmente para inglês. Por quê? Porque você pega um texto, faz essas 4 dicas, depois você vai escrever com suas palavras o que você entendeu. Falou sobre fulano, ressaltou a coisa mais importante, que era a descoberta de um remédio, né? E falou sobre também os prêmios que ele ganhou de acordo com aquela descoberta, tá? Então, essas anotaçõezinhas vai estar fazendo com que você fixe do que falou ali no texto, das coisas mais importantes, o que você tinha grifado, o que você tinha identificado, né? Você vai fazer um resumozinho, para que possa entender melhor. Em relação a inglês, né, como a gente tá trabalhando com inglês, é muito importante quando pegar o texto, já ir para as questões. Analise as questões, porque as questões vão estar em português, os enunciados. E isso facilita bastante o que está perguntando, né, o que está dizendo ali no texto. Vai dar uma ajuda. Então, lê os enunciados das questões para depois ir para o texto, porque aí vai estar despertando, vai está te ajudando bastante na identificação de palavras que você às vezes estava até com dúvida, mas que tinha ali no enunciado, tá? Aí tá a parte do roteiro, que vocês irão fazer a atividade da página 106 do livro de vocês, é a atividade chamada Writing. A questão 1, onde vocês irão fazer a leitura do texto, um texto pequeno, né? Procure aí no dicionário as questões e traduzam com muito cuidado, então, porque assim, cada palavra que você procura, que você não conhece, tem que fixar na sua mente para aumentar o seu vocabulário, tá? Não façam por fazer, não copiem por copiar. Copie sempre lendo e relendo para as palavras ficarem na sua memória e assim aumentar o vocabulário de vocês. Depois vai fazer aí as questões, responder a letra A e a letra B, certo? Aí está o texto, né? Um texto pequeno, uma atividade chamada Writing. Traduz o texto, responde a letra A e a letra B, né? Faz o texto, traduz no caderno ou na apostila e responde aí, assinala um X, né? Não é para responder, é para assinalar um X na letra A e na letra B do que está sendo perguntado no enunciado, né? Está em inglês, então só é traduzir para que vocês possam saber. Lembrando que no Enem não vai estar o enunciado em inglês, vai estar enunciado em português, por isso que eu dei a dica que vai facilitar bastante o entendimento do texto. Como a gente está desenvolvendo vocês, vocabulário, para ajudar vocês lá no Enem, eu preciso estar colocando coisas mais referentes a vocês estar procurando dicionário, o significado daquelas palavras, para aumentar o vocabulário de vocês. E isso tem que ter muita consciência de vocês, de quando for fazer, procurar as palavras, não fazer de uma maneira apressada.
aquela palavra que você não conhece, para que ela fixe, né? É sempre na letra A, shows, the text shows, o texto shows. O que é shows? É o verbo mostrar, o texto mostra. Então, você tem que fixar show, significa o verbo mostrar, para que toda vez que você for ver essa palavra novamente, você já saber, não precisa procurar novamente. Então, nada de fazer as coisas com rapidez, principalmente linguagem, né? A língua precisa ter o vocabulário, isso é importante. Mas qualquer dúvida me procure no privado para que eu possa tirar se tiver alguma palavra que não entender ou alguma coisa, ok? Bons estudos, boa sorte a todos.